Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 18 de março. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e já te convido para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Aqui na parte de baixo do vídeo tem um botão inscreva-se, é só clicar nele e deixar o sino das notificações devidamente ativado. Aproveite ao máximo todo o conteúdo de aprendizado e também toda a parte de análise. As análises especiais, são várias análises especiais que estão sendo produzidas aí nos últimos pregões. Aproveite ao máximo uma visão mais ampla de cada ativo. Hoje, inclusive, teve análise especial de Magazine Luiza MGLU 3, que eu vou falar aqui nesta análise. Além de Magazine Luiza, vou falar aqui do Ibovespa, depois de mini índice mini dólar, PETA R4, Vale 3, Prio 3, BBDC 4, Sambi 11, a MGLU 3 que eu já me comentei, Gol 4, COG N3 e GGBR 4. Pregão desta quinta-feira, Ibovespa novamente abaixo dos 115 mil pontos. Era para permanecer acima dessa região. Para quê? Porque deveria permanecer acima dessa região? Para aumentar a expectativa de alta. Depois de um grande candle de alta, você toma um desse aqui de baixa, você reduz a expectativa de subida. Você não anula completamente, mas você reduz. Anula na perda da mínima desse pregão aqui, que eu já comentei isso na análise anterior. Se voltar para baixo dos 113,428. Então, dia que o Ibov, em vez de confirmar algo para cima, de caminhar aqui para um nível de resistência, depois de ter gerado ali um pivôzinho de alta, já dá um indício de enfraquecimento dessa tendência de alta de curto prazo. Não anulou a tendência, mas se ocorrer a perda da mínima basicamente desse pregão com esse fundo aqui, ó, aí anula a tendência, já fica com uma tendência de novo indefinida e apresentando um pouquinho mais um viés de baixa. Desafio para o próximo fechamento, aqui, ó, terminar a semana aí mais para cima. Conseguir terminar a semana aí para cima do 115,067 já seria um sinal um pouquinho melhor para a nossa bolsa. Melhor ainda se conseguir fechar amanhã pelo menos acima dos 115.500. Partindo para os futuros, lembre-se de deixar um like, um joinha nessa análise se ela for útil para você de alguma forma, em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado. Agradeço demais a sua valiosa audiência, ou seja, se eu conseguir gerar alguma ajuda na questão de contribuição na questão de leitura de um determinado ativo, na expectativa, o cenário de um determinado ativo, você deixa seu like, seu joinha, agradeço demais. Mini índice, então, temos um dia aí onde vinha com um cenário forte, gerou aqui a queda, sinalização para cima, foco em compra, até que o mercado gere um sinal contrário, que aí gerou esse candle aqui, perdendo essa mínima, topo descendente e queda mais forte. O que aconteceu? Voltou para baixo dos topos anteriores, que era um patamar que não deveria ter voltado para baixo da média, para baixo dos topos anteriores. Então, fica dentro do movimento de queda, ainda está acontecendo aqui o pregão. Nessa última hora de pregão, quando a bolsa já está fechada, temos aqui uma leve alta de 0,23%. Mas, enfim, abriu caindo, foco em venda, ou seja, basicamente isso aqui, ó. Gerou topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo no patamar de 115,050 até 115,260, foco em venda. Gerou aqui uma abertura maior para cima e sim daria para olhar um pouco mais para compra, mas mesmo assim, depois desse movimento longo para baixo, difícil imaginar isso aqui acontecendo, o movimento voltar lá em cima. Então, ficar atento na questão justamente quais são os próximos níveis aqui de resistências, fundos ali anteriores, esse patamar aqui, tentou subir aqui, gerou topo descendente, foco em buscar a operação na ponta vendedora. O ideal é que tenha a correção até em duas etapas. Uma forma seria, abriu subindo, caiu, gerou um fundinho ascendente, daria para arriscar alguma operação de compra tentando pegar um movimento de subida, mas não exigir muito para cima. Ficar atento nessas resistências aí, primeiramente na casa dos 115,205, e depois na faixa 115,615. Se gerar sinalização de fundo ascendente, principalmente no gráfico de 5 minutos acima dessa região aqui, eu vou jogar no G5, que é isso aqui, ó. No G5 vai ficar um pouco melhor para fazer entrada de compra. Abriu subindo e gerou fundo ascendente para cima da média, fica mais para buscar a entrada pelo gráfico de 5 minutos de fundo ascendente. Voltou, abriu caindo, voltou para baixo da média, topo descendente ou pivô de baixo, olhando mais para a ponta vendedora. O dólar no pregão de hoje, recuperação acontecendo onde? Na região comentada lá na análise do final de semana, no radar da semana, onde se abrisse caindo e viesse aqui para baixo, a chance de buscar a entrada na ponta compradora. Se abrisse subindo e viesse testar essas resistências, ficaria mais interessado em olhar para a ponta vendedora, que aumentaria a probabilidade de caminhar para
esse nível de preço. Só que abre com gap de baixa aqui nesse patamar, gerando oportunidade de compra bem no início do pregão de hoje, que foi muito, mas muito boa essa entrada, essa primeira entrada aqui do dia. Ó. Depois desses 3 candles aqui, superação dessa máxima em cima lá da região dos 489. Melhor entrada basicamente aí do dia. Seguindo para falar do próximo pregão, dá para ver que o dólar deu uma bagunçada aqui agora. Ó. Se deu uma bagunçada, para se operar mais a favor de tendência, a tendência no G60 ficou indefinida, então a abertura do próximo pregão vai ser algo relevante, no sentido de abriu subindo e passou a gerar fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para cima de um patamar de 5.578 a 5.586, principalmente de 578, daria para buscar a operação na ponta compradora. Abriu caindo, dá para olhar um pouco mais para a ponta vendedora, ou seja, principalmente no gráfico de 5 minutos, abre caindo, perde esse movimento de subida aqui e passa a proporcionar sinalizações de baixa, topo descendente ou pivô de baixa, melhor ainda se fosse para baixo, não só da média, mas dos 554,5, olharia mais para venda, trabalhar na operação de venda, topo descendente ou pivô de baixa. E como eu já disse, abriu subindo, passou a gerar sinalizações de alta acima dos 578, melhor ainda, no mínimo acima dos 572 para buscar uma operação de compra aí no dólar. Ações PTR4 no dia de hoje, para quem colocou stop aqui abaixo da mínima do pregão anterior, depois de um grande candle de alta, acionou essa saída. 23, vários ativos hoje geraram um sinal de subida, ontem já gerou um sinal de subida. A Prio 3 foi uma que eu vou falar daqui a pouco, que foi o stop da operação. Petrobras, para quem abriu alguma compra ou estava com alguma compra aberta, perda da mínima do pregão de ontem, que foi de 23,11. Hoje bateu em 23,07, mesmo que tivesse um pouco mais abaixo ali dos 23, em 23,09, teria acionado o stop dessa operação de compra de swing trade. Se a Petro perder a mínima do pregão de hoje a partir do próximo pregão, reforça a chance de queda para vir fechar esse gap aqui, inclusive ficando mais interessante para venda de day trade no próximo pregão, se isso acontecer, topo descendente lá no gráfico de 15 minutos ou até mesmo pivô de baixo. Essa seria a principal alternativa. Hoje a gente teve também CSNA3, que foi lá gerar um pivô de alta e já reverteu e inclusive teria gerado stop se tivesse acionado uma compra de pivô de alta no papel no pregão de hoje. Então várias... É o mesmo sinal do Ibovespa, né? O Ibovespa representando a média. Teve um forte dia de alta no pregão de ontem, gerando pivô de alta, algumas ações foram fazendo isso e terminaram revertendo, gerando sinal de fundo ascendente ou gerando sinal de pivô de alta e revertendo já no pregão de hoje. Vale 3, no dia de hoje, está aí um exemplo, aqui ó, vou lá, para gerar um sinal de fundo, bom candle de alta e anulou já gerou ponto para baixo aqui, ou seja, para quem estava comprado no swing trade, gerou sinal negativo. Perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de queda, inclusive de, como eu falei, da Petro. Se isso acontecer, se oscilar para baixo aqui no caso da Vale, de 95,53 fica mais para se buscar a operação de venda de day trade, topo descendente no gráfico de 15 minutos ou pivô de baixa, ao qual apontaria com a chance maior de buscar uma zona de suporte perto dos 94,40. Então, papel basicamente dentro de uma tendênciazinha de baixa. Nada muito relevante ainda, mas tem essa tendênciazinha de baixa. Lembrando que o gráfico semanal ainda está dentro de uma tendência de alta, mas com essa possibilidade de fazer uma correção em 2 etapas e caminhar para a média, que seria o ponto mais bacana, vamos dizer assim, para se buscar algum tipo de entrada após um fundo lá no gráfico semanal, pensando no curto para médio prazo em Vale 3. Depois disso eu vou falar então da Prio 3, que já acionou o stop da operação, uma pancada no pregão de hoje, queda de 8,6%. Qual era o stop da operação? Aqui, ó, se ela perdesse a mínima desse candle a mínima desse candle aqui, seria o sinal de saída dessa posição comprada ali na perda dos 89,84, stop em 89,83 depois desse grande candle de alta. De um fundo em cima da região ali de suporte do gráfico diário, a ação reverte e com isso traz um viés de baixo, ou seja, se veio aqui para tentar manter a tendência de alta e basicamente fez isso aqui. Pelo tamanho do candle, do movimento ali do pregão anterior, daria para falar até assim, ó, reverteu a tendência para uma tendência de baixo de curto prazo. Aumentou a probabilidade de caminhar para essa outra região aqui de suporte. Que região é essa? Primeiramente a região ali que vai de R$ 83,60 até R$ 82,00, número redondo. Essa faixa aí de preço, estou arredondando aqui os valores. Depois disso vai ter suporte em R$ 81,10 a R$ 79,60. Então, esse nível e esse nível aqui. São dois níveis
relevantes aí de suporte para o papel, que pode justamente frear um pouco essa queda aqui e trazer algum processo de recuperação. Mas nesse momento o caminho mais provável é para baixo, semanal inclusive, que perdeu a mínima já da semana passada, caminhando para poder testar a média móvel exponencial de 3 períodos depois de um longo período sem testar essa média. Bradesco BBDC4 no pregão de hoje chegou a bater no primeiro objetivo que a gente tinha traçado, 26,65, só que eu coloquei o objetivo um pouco mais para cima, 27,03. Então houve um reposicionamento de stop. Deixa eu só falar aqui que eu esqueci, tá? Então deixa eu colocar na tela. Eu esqueci de colocar aqui o resultado da operação da Abril 3, que eu sempre faço aqui na análise de fechamento, não importa o resultado das operações. Então o resultado aqui, ó, 5,49% de perda, e representando aqui menos 0,5% do capital total, é a perda aí dessa operação na Prio 3. Tá? Então isso foi o que foi regerado do capital total, e aqui para a operação que se alocou no capital, do capital nessa operação gerou 5,5% aí de perda. Voltando então para Bradesco, eu alterei aqui o objetivo, já vou deixar até aqui ó, a informação na tela, ó. Objetivo 2703, alterações. Isso é informado aqui dentro do aplicativo DV Invest. Botando o objetivo mais acima. Quem deixou o objetivo em 26,65 bateu no objetivo hoje, encerrou a posição comprada hoje, gerando aí um lucro na operação. Mas quem ainda não, quem seguiu essa questão de colocar um objetivo mais acima, já tem a opção de trabalhar com o stop, que não sairia mais perdendo dessa operação. Sair ali com o mínimo lucro possível. Coloca aí o stop abaixo dessa mínima? Ainda não. Ainda não. Dá para avaliar na questão da volatilidade. Quais são as opções? Aguardar mais um pregão para definir o stop abaixo da mínima do terceiro pregão do movimento. Essa é uma opção. Segunda opção, gráfico usando o True Range aqui. Qual o True Range atual da ação? Que representa a volatilidade, oscilação média do preço. Então, após o pregão de hoje, considerando os últimos 10 pregões, nós temos ali quase R$1 de volatilidade para BBDC4. Então, baseado na máxima que atingiu aqui, na verdade até para o próximo pregão seria no fechamento. Baseado nesse fechamento aqui, tirando R$1 aqui para baixo, a gente teria ali os R$ 25,47 como um ponto de stop. Só que nossa entrada foi em 25,49. Então basicamente em cima da volatilidade, que na verdade eu botei R$1, mas é exatamente 25,49 nesse momento seria a volatilidade atual do papel, 98 centavos abaixo desse ponto de fechamento. Que ela pode acontecer isso aqui, se a gente sair no 0 a 0 dessa operação, seria um dos pontos a ser colocado aí o stop de proteção nesse ativo pela volatilidade. A outra forma é aguardar mais um candle para fazer algum reposicionamento de stop na operação de Bradesco, tentando ver se ela gera algo mais para cima. Em termos de relação risco-retorno. Depois de Bradesco, vamos falar aqui ainda dentro do setor de bancos. Sambi11, bom fechamento de Sambi11, pegando aqui pelo menos as últimas máximas ali, fazendo uma linha de tendência secundária, que tinha uma aqui, que se eu pego ali para cima, tem uma aqui que foi rompida, voltou, gerou sinalização para cima, tem uma aqui secundária desse ponto aqui que rompeu também para cima, então gerou um sinal bom de alta para quem está comprado nesse ativo. Assim como o BBDC4, dá para aguardar mais um pregão para reposicionar o stop abaixo da mínima desse próximo pregão, que seria de sexta-feira. A outra possibilidade aqui já é trabalhar com stop aqui, porque é um candle de rompimento. Se o mercado já volta e perde essa mínima aqui, já volta para dentro da congestãozinha, para a lateralização e anula essa sinalização positiva deixada no pregão de hoje. Então vai ser importante para Sambi11, primeiramente, ver se mantém acima ali de uns R$ 40,57. Melhor ainda se conseguir manter-se acima aí de 40,78. Foi um fechamento acima do topo, ver se ela consegue deslanchar um pouco mais para cima, melhorando o cenário para compra, para quem já está comprado, que já seria uma forma de entrada, mas a gente já está dentro de BBDC4. E a outra forma seria após retorno do preço no G60, se o G60 gerar aqui, ó, isso aqui e gerar fundo ascendente, fica bem interessante para abrir alguma compra em Sambi11 pelo gráfico de 60 minutos. Magazine Luiza. Para quem não assistiu ainda, vou deixar o link aqui em cima. O link aqui em cima de Magazine Luiza em relação a... Deixa eu só colocar aqui um ajuste no preço. O link aqui em cima aqui de Magazine Luiza da análise especial desse papel, de MGLU3.
que é uma análise mais ampla, falando de gráfico anual até o gráfico diário. Aqui, a ação gerou hoje um pivô de baixa, uma tendência de baixa, perdeu tudo aqui. Dalton, dá para entrar comprando já de cara? Não entraria comprando essa superação de máxima, e agora, perdendo ali, se gerar algum sinal de perda de força, dá para pensar em arriscar, mas o ideal é que a entrada contra a tendência, ela seja longe dessa região. Porque se você entrar comprando e o preço de entrada já é muito próximo daqui e o stop é mais longo do que esse espaço para cá, já começa a ficar ruim a entrada. De maneira geral, temos um pivô de baixa. Se eu pegar só fazer uma projeção clássica aqui desse pivô de baixa, a projeção de queda aí de 61,8% está em 21,63%. E a projeção de 100% desse movimento aqui de queda, então 61,8% a partir dos 23,10%, 21,63%, 100%, 20,76% projeção. E lembrando que ela, com essa projeção aqui de queda em MGLU3, se eu pego o gráfico dela mensal, tem ali os 20,67, que é a média móvel exponencial de 3 períodos, que ela vai subindo. A tendência maior é poder vir a buscar essa média aqui, aos poucos, corrigindo, fazendo a correção aqui, que é próximo justamente da projeção de 100% desse pivô de baixa. Enfim, para buscar a operação de compra um pouquinho mais interessante, fundo ascendente acima desse suporte que foi perdido, já é um indício de força por parte dos compradores, e o mais relevante, que aí vai ficar um pouco mais afastado, é lá acima dos R$ 25,00 a R$ 25,20. Gol 4. A ação gerou 4 candles aqui, né? 3, um de indefinição e 3 cheios, superando máxima de topo anterior, anulando tendência de baixa. Beleza, agora é ficar de olho na questão de gerar ali uma correção para entrar comprando a ação preferencialmente acima desse patamar aqui, que era minha principal avaliação para buscar uma entrada no papel. Aí ele gera essa pancada para baixo, já basicamente dá uma descaracterizada na entrada em cima de Gol 4. Inclusive veio para fechar abaixo de um gap de baixa. Não só esse gap, esse suporte, então média. Então foram vários sinais que esse candle é realmente muito relevante para baixo, para trazer alguma nova expectativa de buscar uma compra nesse papel. Teria que realmente gerar algum sinal de enfraquecimento da queda para arriscar mais, uma compra de fundo ascendente nesse ativo. Por que arriscar mais? Porque vai ficar abaixo ali de média, enquanto não gerar algo mais relevante para cima da média, fica um pouco mais arriscado a operação de compra em cima de Gol 4 nesse momento. E dá para perceber lá no gráfico semanal ela respeitando topo ali para trás e fundo aqui para frente, zona de resistência voltando para baixo ali da média. Próxima ação, COGN3. Cogna foi um ativo que foi selecionado aqui pelo meu perfil no Instagram, @dvinvest. Coloca lá, você prefere esse ativo ou esse aqui para análise de fechamento do pregão. Então você vai lá e vota. Quem vota mais nos papéis, lá a votação maior é o ativo que eu coloco aqui nessa análise. Quando fica muito igual, parecido ali a votação, aí eu coloco os dois, né, para já falar dos dois papéis. Mas a Cogna foi eleita hoje aqui para falar. Ela tinha gerado um candle de força ontem, mas sem conseguir superar a máxima do pregão anterior. Está dentro de uma tendênciazinha de alta, de curto prazo, que não ganhou muita força, bateu num nível de resistência ali de um fundo anterior com gap, patinou nesse patamar, não conseguiu deslanchar para cima do topo anterior, veio aqui ameaçando um fundo ascendente, não conseguiu ainda, por enquanto caminhando aqui para baixo. Se perder aqui esses fundos aqui, essas mínimas aqui que é de 3,92, reforça um pouco mais a chance de caminhar para esse suporte aqui, que é um suporte ali na casa dos 3,75. A superação da máxima do pregão de hoje é que reforça um pouco mais a chance de se buscar alguma compra ainda incógnita a favor da tendênciazinha de alta, tentando pegar um movimento ainda apertado para essa zona de resistência aqui perto ali da média 4,35 e fundos anteriores aqui na casa dos 4,29, 4,30. O ideal seria sinalizações de entrada de compra mais para cima dessa região de 4,30 ou mesmo 4,35 seria o cenário mais positivo, vamos dizer assim, para se buscar alguma compra de curto prazo em cima de COGN3. Então, risco um pouco maior para compra nesse ativo no momento. EGGBR4, que nós temos aqui, um ativo que perdeu a mínima do pregão anterior após chegar no nível de resistência lá desse topo. Então,
Isso aqui para quem estava comprado, a tendência desse papel é de alta, aqui deu uma bagunçada geral, aqui ficou assim, ó, geral bagunçada, e foi lá dar uma retomada na tendência de alta, mantendo basicamente a tendência de alta, bate na resistência e perde a mínima que é anterior. Isso aqui seria um primeiro ponto de saída de uma compra de swing trade. Para quem está comprado no médio prazo, aqui pelo gráfico semanal, curto para médio prazo, dá para trabalhar com stop na semana que vem abaixo da mínima desta e vai subindo assim que houver novas mínimas ascendentes pelo gráfico semanal. Para abrir uma compra de swing trade em cima de GGBR4, o maior interesse meu seria o papel lateraliza aqui e gera pivô de alta, ou a ação vem, faz a correção aqui, bate nessa região que ficou aqui patinando e proporciona um fundo ascendente, mas teria que ter alguns pregões aqui, pelo menos uns 2 a 3 pregões para buscar essa entrada na próxima semana. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.